Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Vamos à nossa lição hoje do dia 11 de abril de 2021, né? Segunda lição do livro Conhecimento do Santo. Muito bom o livro, né? Já falamos na primeira lição aí. E hoje, né, conosco o pastor João, né, que irá, né, nos auxiliar, nos ajudar, nos ensinar, melhor dizendo. A graça e a paz. Então, mudamos de livro, né? E o conhecimento do santo é assim: os 3 primeiros capítulos é uma introdução geral sobre o conhecimento de Deus. Depois, cada capítulo vai ser um atributo de Deus. E aí nós vamos compreender melhor, vamos aprender melhor, nos aproximar. Esse livro tem até uma versão mais antiga, uma tradução mais antiga, que chama Mais Perto de Deus. Então parece-me, pastor, que enquanto mais a gente conhece de Deus, mais próximo de Deus a gente está. Então, é um bom livro, e eu acho que vai ser tão interessante. Em Busca de Timóteo falava de nós, da nossa atuação. O conhecimento do santo fala de Deus. Nós vamos estudar agora Deus, a pessoa de Deus e suas capacidades. E a lição de hoje, né, o capítulo 2, o Deus incompreensível. Então, logo de cara já vai assim, o Deus incompreensível, então como que está falando aí de compreender, de conhecer? Então é porque a nossa mente, a mente humana, né, é muito limitada e jamais, né, até falei um pouco na lição anterior, que o mais que a gente pensar, nós não iremos compreendê-lo agora, é incompreensível. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo nos chama a compreendê-lo, a conhecê-lo, na medida que somos capazes nesses tempos. O que não vale é falar, já que é incompreensível, então não vou fazer nada. Mas na medida que nós vamos buscando, nós vamos aproximando, Deus vai nos dando mais condições de conhecê-lo um pouco mais. A plenitude dele, se é que, né, vamos conhecer como ele realmente é, só na glória junto com ele. Então, o texto de Êxodo, capítulo 33, verso 20, diz o seguinte: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então é quando Moisés pede para Deus, né, que gostaria de ver Deus, que ele é a face, e Deus falou que ninguém poderia vê-lo e continuar vivo. Então, mas Deus ele permite pela festa lá, né, pela uma abertura na rocha ali, de ver um pouquinho da glória de Deus. Então é isso, nós não poderemos ver a face de Deus, não neste tempo, não agora, como eu já disse, é incompreensível para nós neste tempo saber realmente quem é Deus, mas na medida que ele vai nos revelando quem é, e as escrituras vai trazendo, né, um pouco desse que ele permite a gente conhecer, e nós devemos nos esforçar ao máximo para tentar conhecer um pouco que ele permite a gente conhecer. E esse texto é um clássico de Moisés, né, que ninguém verá a minha face, porque se vê, não viverá, né? Mas Moisés viu a glória, o pastor Carlos até falou isso num sermão aí, recentemente, pela fenda da rocha, né? Viu parte da glória de Deus. Então, só que em Jesus Cristo foi revelada toda a glória. Então nós conhecemos Deus na medida daquilo que Ele se revela a nós, né? Agora, ficar estagnado, né? Ficar parado, sem prosseguir em conhecer o Senhor seu Deus, que é o texto da lição passada, de Oséias, aí a gente é destruído, aí o homem é destruído. Tudo bem, né? Então, né, nosso primeiro ponto aí na página 19 diz o seguinte: a criança, o filósofo e o religioso têm todos a mesma pergunta: como Deus é? No entanto, aí o autor já explica, né? No entanto, já de início devo reconhecer que não é possível responder a não ser dizendo que Deus não é como nenhuma outra coisa, ou seja, ele não é exatamente como algo ou alguém. Ou seja, Deus, eu, né, agora falo de mim, né, quando eu era mais jovem, quando comecei a pensar sobre isso, né, porque ia na igreja católica não levava a gente a pensar sobre teologia, a imaginar, ficar imaginando como seriam as coisas. Depois, da primeira vez que eu li a Bíblia, fui começando a ter algumas compreensões, comecei a pensar quem é Deus, como ele surgiu, né, como que é o nome de Deus, quem é Deus realmente, aí começa a surgir essas perguntas. E à medida
que foi adquirindo, né, e Deus foi permitindo ter mais conhecimento, mais distante de saber quem é esse Deus, como ele é, exatamente a forma como ele é, que a gente vai entendendo que é impossível, né? Porque ele não é exatamente como algo ou alguém. Não dá para dar uma forma, uma imagem ou uma dimensão para Deus. E é isso que gera os conhecimentos errados, né? Uma coisa que foi interessante na minha conversa é que eu levei mais de ano para tirar da mente a imagem de Deus de Papai Noel. Toda vez que eu orar, eu via Papai Noel. Toda vez que falava Deus, eu via Papai Noel. Velho de cabeça branca, barba longa. Foram muitos anos com essa imagem matizando na mente, né? E com o passar dos anos, você perde a necessidade de ter uma imagem. E eu acho isso incrível, quando você perde, eu acho que você se aproxima realmente de Deus quando você perder a necessidade da imagem de Deus. Né? Eu gosto muito da música do Jesus Adler Romero, ainda que os meus olhos não te vejam, minhas mãos não te toquem, eu posso te sentir, eu posso te ver, eu posso te tocar. Quer dizer, essa é a verdadeira relação com Deus, através do nosso espírito, através do nosso coração. E isso é grandioso, porque à medida que a gente vai caminhando junto com Deus, a gente vai ter, ou não tem essa necessidade, né, como o pastor não disse. É algo assim, eu uns anos atrás tive outra crise, né? A primeira assim de saber quem era, e depois você, mas como eu vou crer em algo assim, né? Talvez vai ser só imaginário, né? Só algo, será que realmente existe? Depois a gente recentemente descobriu, e a sala de jovens vai saber que Deus não existe, ele é, né? Ele é de todo sempre, para todo sempre, está fora de qualquer medida de espaço, de tamanho, de contar tempos, né? Não está fora de qualquer, digamos assim, de qualquer medição, de qualquer medida, de qualquer mensurar, você tentar mensurar Deus de alguma forma, não vai conseguir. Então é melhor você crer num Deus, né, acima de qualquer imaginação que pode ter, de qualquer compreensão neste tempo, né? Ele se revela, volta a existir, se revela na medida que nós necessitamos, né? Para a salvação, para a sua graça. Ele se revelou em Jesus Cristo, lá atrás ele revelou nos profetas, nos patriarcas, e aí vem, né? Um pouco da salvação ele revelou lá em Noé, e aí vem, dando de tempos em tempos, ele vai dando, se revelando, se dando a conhecer na medida do necessário que nós precisamos, de tempos em tempos. Lembrando aí da passagem de Moisés aí, que quando Moisés teve essa crise, ele falou para Deus, mas quando eu chegar lá para falar, o que eu vou falar que me mandou aqui? Você fala que o grande eu sou, ou sou o que sou. Quer dizer, Deus ele é o eu sou, não precisa dessas medidas. Isso é infantil. Não precisa de um nome específico nem nada, né? Na página 20.2, né? Quando o Espírito deseja nos revelar algo que está além do alcance do nosso conhecimento, ele nos diz que aquilo é semelhante a algo que já conhecemos, sempre tomando o cuidado de construir suas descrições de forma a livrar-nos da escravidão da literalidade. Então, toda a compreensão, o Espírito Santo vai nos tocar, Deus, né, vai nos revelar, é algo, como eu disse, que nós não temos a condição de compreender. Então ele nos revela algo parecido, semelhante a algo, parecido com ele cita lá, né, o autor cita lá Ezequiel, por exemplo, eu vi seres viventes semelhante a isso, ou parecido com aquilo, a sua glória é semelhante a alguma coisa, né? Então, quer dizer, e cada vez eu achei interessante lá para quem lê o livro, vai falar que quanto mais vai chegando, mais adquirindo mais conhecimento, mais longe a gente vai ter da exatidão de quem é Deus, porque é algo semelhante a isso ou aquilo, e todos os escritores da Bíblia vai falar, quando vai se referir a Deus, se assemelha a isso, parece com aquilo, o Espírito Santo, semelhante a uma pomba, ao Espírito, ao fogo, a isso, né? Então o trono de Deus, aquilo que, olha que João vai falar assim, algo semelhante a um trono. Então ele nunca vai dizer exatamente por quê, porque não tem como, literalmente é isso. Deus é a aparência de homem, né? Mas não quer dizer, Deus é igual ao homem. Isso é interessante, porque assim, à medida que você se aproxima, por isso a primeira tradução desse livro, o título veio Mais Perto de Deus, esse conhecimento do santo, tudo leva à mesma questão, de quanto mais você conhece Deus, mais você entende que ele é maior do que o entendimento que você já teve, e mais você vai perdendo a necessidade de fazer essa medida de Deus. Deus é isso.
né? Falou-se muito na lição passada de colocar Deus numa caixa. O que é enquadrar? Militar conhece muito isso, né? Falava-se muito em enquadrar. Enquadrar é fazer daquele jeito ali, ó. Tem um molde, aí você enquadra ele no molde. Deus, tem uma música do Jesus Adler Romero também, Indomável, né, que ele descreve Jesus Cristo como o leão que é indomável. Os livros nas Crônicas de Nárnia chama Aslan de indomável. Ele é gentil, mas ele é indomável. Então Deus é indomável. O que isso quer dizer? Ninguém doma Deus. Ninguém vai doutrinar Deus. Ninguém vai emoldurar Deus e dizer assim, é assim e assim. Então, o melhor que a gente tem a fazer é relaxar a mente e simplesmente crer. E aliás, bem-aventurados que não viram e creram. Lembra aquela música, né? Deixa de ser criança, simplesmente crer. Mas a criança, às vezes nós temos que ser como criança, simplesmente crer, né? Crer em Deus, lógico, né? E com o conhecimento a gente vai crer naquele Deus, sabendo que ele tem o crido, que é esse Deus poderoso e sabedor, né? Que cada vez que eu chegar mais perto, se hoje eu compreendi uma coisa na Bíblia, né? Um exemplo que eu gosto de citar, cada ano que eu leio a Bíblia, eu tenho um entendimento, algo, mais uma elucidação de algo que Deus me mostra dentro daquilo. Aquilo talvez já estava lá, mas eu não tinha tido, vamos dizer assim, ó, né? Quando a gente fala revelação, todas as revelações que existem já foi feito, mas Deus me mostrou algo que eu precisava compreender naquele tempo. Então, se eu li, então já compreendi, não, entendo que vou ter que compreender mais coisas de Deus ainda, né? E lembrando, né, não tente formatar na sua mente literalmente Deus. Quando você lê lá alguma passagem na Bíblia que tem a aparência de alguma coisa, Deus não é daquele jeito. Aqui tem uma aparência, semelhança daquilo, mas não é exatamente aquilo, né? Na página 21, no ponto 3, quando as Escrituras afirmam que o homem foi feito à semelhança de Deus, não ousamos ampliar tal afirmação espontaneamente, dizendo que seja a exata semelhança. Pensar na criatura e no Criador como seres essencialmente iguais seria roubar os atributos de Deus e reduzi-lo ao status de criatura. Então, a geral é interessante. Então, quando as Escrituras afirmam que Deus foi feito à sua imagem, à sua semelhança, ou a imagem e semelhança de Deus, nós não possamos ousar, falar, não, então somos exatamente iguais a Deus. E quando ele fala, todos usou esse termo aí de essencialmente iguais seres, né? Talvez quem não conheceu o termo ainda de clone, né? Talvez nós seríamos um clone de Deus. E não é, o homem não é um clone, não a exata semelhança, né? É a semelhança naquilo, né, que já falamos aqui no ponto anterior, de que os autores usam essa semelhança ou algo parecido, né, com Deus. Mas não quer dizer, né, há uns anos atrás também tive um ensinamento, né, estudando com o pastor João, que essa semelhança do homem com Deus era para ser desenvolvida, né? O poder latente da alma, que fala, qual livro que fala? Poder latente da alma. De Watchman, né, que fala que à medida que o homem fosse convivendo com Deus, ele ia a cada dia, a cada tempo, se tornando mais igual a Deus. Mas devido ao pecado, aí zerou de novo. Né? E é isso, não se compara, né? Eu gosto mais de um texto do Salmo, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, porque o ser humano, ele é criatura, e ele não vai perder essa condição de criatura, ele se torna filho, mas quando ele se torna filho, ainda continua sombra, ainda continua semelhante, né? Há uma crise muito grande com o texto do Salmo, nós somos deuses, aí os coaches acham que a gente é Deus, que a gente tem a força espiritual, né? A gente tem todos os atributos de Deus. Não é bem por aí não. Nós temos fragmentos de Deus, nós somos criados por Deus, somos resgatados como filhos, mas Deus é Deus e nós somos nós. O pastor Carlos pregou muito incrivelmente no Transcendência de Deus, né? Quando ele falou sobre esse assunto, a diferença de Deus e nós nunca seremos iguais a Deus. Assim como Deus nunca será igual a nós. Mas na sua infinita misericórdia, Ele nos permite conviver com Ele e chamá-lo de Pai.
ainda que somos co-herdeiros com Jesus Cristo, né, filhos por adoção em Jesus Cristo, mas jamais teremos a essência de Deus. Querer comparar o homem, né, com Deus, ou Deus com o homem, seria, como ele diz aí, né, no ponto de roubar, né, os atributos de Deus, ou seja, né, roubar os atributos de Deus e colocar em nós. Jamais vai acontecer. Somos criaturas, só não criaturas agora caídas, ou decaídas, ou criaturas, simplesmente criaturas. Somos filhos, fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Devemos lembrar isso sempre. Né? Jamais seremos, em essência, iguais a Deus. A página 22, ponto 4. Se insistirmos em tentar imaginá-lo, o resultado desse esforço será um ídolo, construído com os pensamentos ao invés das mãos. E o ídolo da mente é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo objeto. Nesse ponto, lembra o ponto da lição anterior, né? Que vai falar o esforço da mente quando nós tentar imaginar. Aqui que eu confesso meu pecado, já tentei imaginar como era Deus, né? Fabricar uma imagem, não, né, de barro, de metal, qualquer que seja, de madeira, mas na mente. Construir aquela imagem e, de alguma forma, me prostrar diante daquela imagem. O ser humano tem essa necessidade, né? Somos apegados, só crer naquilo que vê, né? O exemplo de Tomé, né? Quando não viu Jesus Cristo lá ressuscitado, o sinal dos cravos, de todas as marcas lá da crucificação de Jesus Cristo, ele não acreditou. Então, e Jesus Cristo já o repreendeu ao Tomé, né? Feliz, o pastor João já citou anteriormente, né? Feliz aqueles que vão crer sem poder ver. Nós temos esse grande defeito. Né? Às vezes, eu gosto de, lembrando hoje também, né? Fiquei pensando lá na arca, né? da aliança de Deus, né? A grande, na maioria dos teólogos, pensam e afirmam que ela se perdeu justamente para se tornar mais um objeto de idolatria, né? Você pensa, seria uma imensa romaria lá para ir lá idolatrar a Arca da Aliança. Então, o ser humano, e nós, né, os cristãos, não fogem a regra, como eram os judeus, e nós também temos uma tendência muito grande a ter um objeto para idolatrar, nem que seja na mente. Isso é interessante porque quando Ezequiel foi arrebatado, ele foi ao templo e ele viu que nas cortinas do templo tinham imagens. Não eram imagens lá de escultura, eram imagens desenhadas nas cortinas, né? E eu penso que essas imagens na mente, esse ídolo na mente equivale àquelas imagens das cortinas. Mas ocorreu de algumas pessoas que, quando se converteram, vieram para a igreja, algumas duas pessoas já me falaram isso nesses anos todos aí, assim, não, eu gosto muito da igreja, mas eu acho lá na frente tão limpo, tão vazio, que a gente sente falta de olhar para um objeto, para uma imagem, né, para personificar. E a verdade é que nós não precisamos. Nós temos Deus que é supremo, que é soberano, que não precisa ser visualizado. Ele está no nosso coração, o Espírito Santo habita em nós. E esse conhecimento do Santo é justamente isso. É romper isso aí, saber que nós lidamos com seus atributos. E não com sua cara, não com sua imagem, né? E esse negócio de ter imagem ou objeto é tão sério que tem muitas pessoas que até a própria Bíblia, né, a Bíblia impressa, né, hoje tem ela, né, nos dispositivos eletrônicos aí, mas quando eu vejo a pessoa reverenciar a Bíblia ali, não reverenciar no conteúdo, o que ela é, mas é ser um objeto em si, né? Ali é uma idolatria a Bíblia. Nós sabemos que a palavra de Deus só tem sentido, a Bíblia, só quando ela é lida e colocada em prática, quando aquilo é a palavra de Deus, não é nem quando ela contém, muito menos como livro, objeto em si, não tem nenhum valor. Eu estou aproveitando esses dias de quarentena de novo, estou revendo uma série que eu já vi uma vez, há uns 6 anos atrás. Eu vi lá na década de 90 uns episódios. Há uns 6 anos atrás eu vi ela toda pela internet, agora estou vendo de novo. É de uma prisão e aí, como diria o Lucas, é sangrento, né? Não tem um episódio que não morre 3, que eles não matam 3. Tem um episódio que eles discutem a aparência de Jesus Cristo. O tema do episódio é isso. E quando vai fazer a lição para as crianças, eu fico muito temeroso sempre, porque nos vídeos para crianças Jesus sempre aparece como uma pessoa, né? Tem que aparecer como uma pessoa lá para contar a história. E aí eu fico escolhendo os vídeos em que Jesus não diferencia. Por exemplo, já teve Jesus
afrodescendente, já teve Jesus mais claro, já teve Jesus mais alto, mais baixo. Por quê? Para não fixar na mente das crianças uma imagem padrão, porque depois é muito difícil de retirar. É muito complexo, né? E não é essa a ideia de ter essa imagem, não é isso. Se eu conheço o caráter de Deus, a personalidade, os atributos, que é o que define quem Ele é, eu já me relaciono com Ele bem. Bom, se já a discussão de Jesus como homem, a aparência dele, né, que é aquela coisa foi da Renascença pra cá, que criou ele aquele bonitinho, rosto todo coisado, afiladinho, né? Nariz arrumadinho, os cabelos, tudo né, com a aparência bem gentil, bem bonitinha. Há quem diga que na época que ele viveu não tinha aquela aparência, né? Era possível por causa do clima, né? Então era uma aparência já mais rústica, né? Então já a discussão nisso, imagina o espírito, né? O Deus verdadeiro, como ele é, o próprio Jesus Cristo, como ele é. E, aliás, a Bíblia já nos diz, né, que nós só o conheceremos como ele verdadeiramente é lá na eternidade. Quando ele voltar na sua glória, aí sim nós o veremos como ele realmente é. Então não perca tempo agora, né? Nem sei se veremos ele fisicamente, não é que é fisicamente, com aparência, né? A aparência dele, não sei. Mas vamos, a única possibilidade, se é que vai ter, vai ser lá, né? Se tiver essa possibilidade, vai ser lá. Agora, não perca o seu tempo tentando imaginar. Até porque toda a sua imaginação, né, no máximo vai produzir um ídolo na sua mente. Bem que a gente cantou por tantos anos, né? Verei a face do meu mestre querido. Então não, eu assim, eu não claro. Sei, né? Não sou nem o maior, né? Nunca serei o maior teólogo, né? O Hells aí, né? Mas eu acredito, eu particularmente, né, não preciso ninguém compartilhar da minha ideia. Eu particularmente acredito que nós o veremos, como ele realmente é, baseado na palavra da Bíblia, que fala que nós o veremos como verdadeiramente é, nessa palavra. Sei, porque né? João viu o leão, depois ele viu o cordeiro, depois ele viu... mas aí a volta... Aí ele fala que lá não terá sol, porque Cristo será o próprio sol. Então, assim, depois ele vê também ele no trono, então... igual eu estou falando, não dá para afirmar. Eu não estou afirmando que nós o veremos. Eu falo da minha, eu acredito que sim, né? Mas é o meu pensamento, né? Não quero que ninguém, se quiser seguir o pensamento, tudo bem. Não quiser também, não estou falando que é desse jeito, né? Lá a gente resolve. Aqui não deixa a sua mente te dar um golpe e criar imagem para você... se ligar a Deus, não. Você não precisa. Até porque, né, não vai conseguir saber como ele é realmente. E como ele não saber como ele é realmente é só um ídolo criado na mente. O ponto 5, página 22. Deixados por conta própria, tentamos reduzir Deus a termos razoáveis. Desejamos colocá-lo onde nos seja útil ou ao menos saber onde está, caso precisemos dele. Queremos um Deus que possamos controlar em alguma medida. Isso é muito sério, né? Se nós deixarmos por conta própria, nós reduzir a Deus razoáveis. É algo que a razão, que nosso intelecto, a nossa condição possa controlar. Né? Desejamos colocá-lo onde nos seja útil. Isso é o que todo mundo quer. Né, quando um Deus seja útil, né, principalmente nas horas mais difíceis, quando vai precisar, está aqui, né, volta aqui, eu coloco aqui numa caixa, numa gaveta, vou guardar, quando eu precisar, agora tem que estar feio, agora eu sei que não dá, então eu vou precisar de Deus, eu vou lá, né, é algo que eu posso controlar, né, é o que as pessoas querem, né, inverter os papéis hoje em dia, né, não quer um Deus soberano, Senhor, a quem eu sirvo, mas um Deus que me sirva, né, quando eu quero, quando eu não preciso, né. Não, fica aí. Quando eu quero, quando eu preciso, Deus, chegou a sua hora, vai agir agora, que eu tenho que estar feio. É lógico que quando a Bíblia fala que o que é impossível ao homem é impossível para Deus, mas não nesse sentido. Deixa bem claro, não nesse sentido de que eu controlá-lo. Né? Ele quer e admite, ele mesmo afirma que tudo que é impossível para mim é possível para Deus, porque não há nada impossível para Deus. Mas ele está no controle sempre. Né? Por isso que eu não creio muito nesses cultos aí com sexta-feira da libertação, você vai lá e você vai ser isso. Não,
não dou conta de controlar a vontade, o tempo, a hora, determinar o que Deus vai fazer com hora, dia e data marcada. Não, que eu creio num Deus que faz imensamente muito mais do que nós podemos imaginar. Creio num Deus de milagre, mas na hora e quando Ele quiser. A personagem da novela aí, da Global aí, de alguns anos atrás, não sei nem qual a novela, nem como é que é o nome do personagem, eu me lembro das cenas. Ela tinha uma relação muito interessante com o Santo Antônio. Então tinha lá na sala dela um Santo Antônio cheio de vela, de florzinha, que ela queria arrumar um marido. Mas quando ela se zangava, ela pegava o santo e virava ele com a cara para a parede. Tipo, agora fica aí, tá de castigo. Você não deu conta de resolver o problema agora? E a gente acha isso engraçado, mas o que tem de crente que tenta fazer, que imagina que pode fazer isso com Deus, não é? Eu conheço a história da esposa de um pastor, que aí ele, por um motivo lá financeiro, ele vendeu o carro. Aí ela ficou 3 meses sem ir na igreja, porque Deus era obrigado a dar um carro para eles, porque ela tinha... eles estavam servindo a Deus, então se estavam servindo a Deus, não havia cabimento dela andar a pé. Quer dizer, isso era indigno do pastor andar a pé. Eu me lembro também que eu morava... Onde que eu morava? Eu morava na 39, numa casa que não era muito, assim, muito nova, né? Um modelo antigo, casa antiga. Aí eu mudei para casa, na 37 lá em cima. Aí um pastor aqui da cidade, que era conhecido, você falou, eu me lembrei. Fui lá visitar e chegou lá, deu uma olhada na casa e falou assim, finalmente agora você está numa casa digna de um pastor. E eu nunca me esqueci disso, porque eu me senti tão ofendido com aquilo. Poxa, ele não me conhece. Não é assim. Não é assim. A gente tem o que tem dentro das condições que tem. Não me acho indigno porque morava. Então parece que eu era indigno quando eu morava lá naquela outra casa. E não é por aí. A gente quer controlar Deus. A gente quer dizer o que Deus tem que fazer. E isso não existe. Né? Isso é bezerro de ouro. Sempre foi e sempre será. Bezerro de ouro sem sombra de dúvida. Tentar controlar Deus. Se tentar dar uma ajudinha para Deus já não funciona, igual imagina tentar determinar Deus. O que Deus vai fazer, né? Lembrando aí todo mundo que tentou dar uma ajuda para Deus, falar, Deus, você não agiu na hora certa, deu errado, né? Aí Deus teve que ir lá e às vezes consertar e as consequências. Uma pessoa que já não aguenta ler os capítulos, então pega o livro e lê tudo, aí mandou uma mensagem assim. Não, mas esse livro é bom demais. Então, as pessoas de outras religiões que adoram imagens da idolatria é porque realmente não leem. Porque quando você lê, você se depara assim, com Deus se revelando tanto, com essa verdade tão absoluta de que você não precisa de uma visualização, é incrível e é libertador. Deus está comigo, Deus é supremo, está em todo lugar, onipresente, onipotente, onisciente. Nós vamos estar cada um desses aí, soberano, né? E, enfim, é glorioso ser liberto da prisão da idolatria. É verdade. Na página 25, ponto 6, o fato de Deus se dar a conhecer pela suave experiência pessoal da alma e ao mesmo tempo continuar inescrutável aos olhos curiosos da razão constitui um paradoxo mais bem descrito como trevas para o intelecto, mas luz do sol para o coração. Esse texto é de Friedrich A. W. Faber, né? Faber, sei lá como se lê aí, né? Mas você vai entender, ele está na página 25. Então eu cito esse Friedrich W. Faber, que diz, né? Que a experiência de tudo aí de Deus é trevas para o intelecto, mas luz do sol para o coração. Então, ou seja, Deus quando ele deixa conhecer, né, quando ele deixa a gente pela suave, quando eu acho bom que é a suave experiência pessoal da alma, ou seja, algo assim que nos acalma, que nos tranquiliza, né, por mais quando eu tento pensar, né, com esse paradoxo que ele cita, trevas para o intelecto, porque mais que eu vou tentar imaginar, que eu vou tentar compreender através do meu conhecimento, do meu intelecto, vai ficar tudo escuro, tudo em trevas, porque eu não vou conseguir. Né? Mas quando eu me deixo Deus me conduzir, né? Quando eu quero conhecer Deus, quando eu tenho experiência agradável com Deus, né? Aí o meu conhecimento pode me ajudar na minha experiência, a entender a minha experiência, é diferente. Quando eu quero conhecer para simples curiosidade, né? Mas quando eu conheço com a experiência que me revela a mim,
é a luz do sol para o coração. Ou seja, né, e Jesus Cristo já vai falar que ele é a luz do mundo, né, e onde há luz não há trevas. Né? Então, ou seja, quando o meu coração está iluminado digamos assim, o sol, que é Jesus Cristo, né, que vai iluminar, eu estou em comunhão com ele. Estou lendo um livro, esse livro, Conhecimento Santo, é do A.W. Tozer, né, nosso grande pastor aí, que tem alimentado nossas almas nos anos. Já estamos no livro dele. Eu estou lendo paralelamente agora um livro dele, O Cristão Surpreendente. Ele fala que o conhecimento de Deus, no capítulo lá, eu achei interessante, ele fala que o conhecimento de Deus não deveria vir de forma alguma por um estudo sistemático, mas sempre por uma revelação. E é justamente nessa questão que ele cita. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Paulo escreve, né, que o Evangelho é loucura, a cruz é loucura para os que perecem, é treva para o homem natural. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas para os que são salvos é poder de Deus, é sabedoria. Então a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, ela é luz para o coração do cristão. O cristão vai entendendo, ele vai compreendendo, ele vai crescendo, ele vai caminhando. E o homem natural, se ele não se converte, parece que ele vai se tornando cada vez mais distante de Deus, ou do conhecimento libertador, ou do verdadeiro conhecimento. E cada dia vai ficando mais sem necessidade de ter Deus. E é incrível que quanto mais a pessoa conhece Deus, mais necessidade ele tem. O próprio Tozer tem uma frase assim, que o cristão é um ser muito paradoxo, porque ele conhece a Deus, mas ele tem necessidade de conhecer Deus cada dia. Então nós já conhecemos, já habita dentro de nós, mas nós temos que procurar todos os dias conhecê-lo. E é isso realmente que alimenta, né? Como citando a lição anterior lá, né? O povo perece justamente por falta de conhecimento. Neste tempo, né? Em todos os tempos, toda a existência da humanidade, a falta de conhecer Deus, o que realmente alimenta, o que realmente é preciso fazer, e deixa bem claro, nada que a gente vai fazer é para a nossa salvação, mas é para manter esse relacionamento com Deus, para estar conhecendo, né, como que a gente vai fazer algo, ou vamos manter um relacionamento sem conhecer. Então é essencial a gente conhecer Deus, deixar Deus nos conduzir. Né? E a forma mais sábia, mais inteligente e mais fácil de conhecer Deus é deixar ser conduzido por Deus. Deixar Deus tomar as rédeas da nossa vida e nos conduzir. Nós vamos com Ele. Ele vai levar justamente onde e da forma que é preciso para a gente conhecer. Se eu tentar assumir essas rédeas, a condução da minha vida, eu vou distanciar de Deus e não vou conhecê-lo. É isso aí. Deus é incrível, surpreendente, imensurável, indomável, supremo, soberano, e nós vamos viver a eternidade sem conhecer a totalidade de Deus, e o que nos cabe agora é prosseguir em conhecê-lo. Né? Então, ler é importante, contemplar Deus é importante, pensar sobre Deus é importante, por isso a gente se esforça por sermão, é o momento de levar a reflexão, é o momento de buscar esse conhecimento de Deus, né? Então que Deus nos abra nosso entendimento, para que a gente se aproxime dele e limpe as cortinas do coração, para que não haja ali nenhum ídolo, para que não haja ali nenhuma tentativa de personificar Deus. Ele não precisa, ele já é uma pessoa soberana com todos os seus atributos. Para encerrar, né, só quero dar o título desse capítulo, Deus incompreensível. Não tenta querer compreender Deus de você mesmo, da sua parte, não vai adiantar. Se fosse assim, os maiores teólogos, né, pessoas intelectuais, inteligentes e tudo aí que você quer, o adjetivo, teriam compreendido. Ele é incompreensível ao ser humano. Ele só será compreendido naquilo que ele nos revela a nós, na medida da nossa necessidade, na nossa busca, no nosso desejo de conhecer. Ele vai se revelando, vai se dando a conhecer cada dia, até nós chegarmos na glória junto com ele. Né? E é isso aí, Deus se mostra a você, e ele é glorioso. E prosseguir nesse conhecimento, né? Ele é soberano e transcende toda a nossa capacidade, mas se revelou a nós naquilo que nós precisamos saber, naquilo que a gente precisa entender. E aí toda honra e toda glória
né? E todos ele é espetacular. O conhecimento do santo vai te dar um crescimento muito bom no seu coração, de proximidade com Deus. Então é isso, né? Graça a paz, né? Leiam, assistam o vídeo rápido, marque seu sino, dá canseira pro pastor lá, ficar cobrando você postar a sua lição. A graça e a paz, e tenha um bom domingo. Amém.